adorar-nos ao Senhor nesta maravilhosa noite. Vamos adorar ao Senhor com o hino de número 17, irmão. É até baixar vários hinos aqui da harpa e acaba esquecendo. 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu subra para si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Doce ventura, que aspecto feliz, nova natura, minha alma bendiz. Do mal bramido, da brisa ao lancor, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos, acordes do céu, me traz os ouvidos, os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Lucinalva louvando a Deus com mais um hino. Depois da irmã Lucinalva, vamos ouvir também a irmã Raimundinha louvando ao Senhor. Depois da irmã Raimundinha, intercalando no rádio. Eu estou falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? Lá no rádio eu já falei do capítulo 1, a promessa do Espírito e a missão da igreja. Falei sobre o capítulo 2, o Pentecoste e o nascimento da igreja. Falei sobre o capítulo 3, que foi o último programa da última segunda-feira, o poder do nome de Jesus. Mas aqui eu vou fazer a introdução e vou pregar a sequência a partir do capítulo 4 de Atos. Mas nesta noite eu quero fazer aqui uma rápida introdução desse livro. Não vou pedir para você abrir a Bíblia, já fizemos uma leitura e vamos continuar a fazer a introdução do livro. Como já disse para os irmãos, nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, que alguns denominam também Atos do Espírito Santo, né? Porque a partir de então já começa a descida, a inauguração da igreja, já é o movimento do nascedouro da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação natural do Evangelho de Lucas. Enquanto, irmã Lucinalva, o Evangelho apresenta tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar durante seu ministério,
terreno aqui na terra. Já o livro de Atos, ele mostra agora, por meio do Espírito Santo, que está na vida da igreja. Atos dos Apóstolos, doutor Vitor, não é apenas um livro de história, não. Atos é um livro de, quem completa a frase? Atos é um livro de missões. Atos é um livro de missões. Não é apenas um livro de história, é um livro de missão, é um livro de avivamento, é um livro de poder, é um livro de expansão espiritual do reino de Deus. Então, Atos dos Apóstolos não é apenas um livro biográfico, mas ele é um livro que conta toda a expansão do reino de Deus na terra depois do Pentecostes. O personagem principal do livro de Atos não é Pedro, não é Paulo, de maneira nenhuma, mas é o Espírito Santo de Deus, é a personagem principal deste livro. É o Espírito Santo de Deus que, através das suas ações, ele ajuda a igreja, não é? Capacita a igreja para cumprir a missão dada à igreja. Queridos, o contexto do livro de Atos, o seu autor, a maioria dos teólogos e historiadores afirmam, atribuem ao médico Lucas. Além de Lucas ser médico, Lucas também era, irmã Luziene, Lucas também era historiador. Eu sou historiador não, eu sou professor de história de formação, que é outra coisa. Professor de história é uma coisa e historiador é outra formação. Eu sou de formação, eu sou professor de história. Nunca exerci, nunca fui para a sala de aula e acredito que não é o meu dom ir para a sala de aula, mas formação, sou formado em história, me formei pela UEMA, pela UEMA, no famoso PQD, no famoso PROCAD, que na minha época já era PQD? Era PQD, exatamente. Então, nos formamos lá. Então, segundo os historiadores, a maioria deles, eles dizem que a data desse escrito, desse livro, foi entre os anos 62 depois de Cristo ao ano 64. E o destinatário, e aí tem várias Bíblias, você pode olhar, você que tem várias Bíblias, de estudo em casa, você pode ver que cada autor ele diverge um pouco das datas, não há um consenso de datas. Tem alguém que se perde nesse meio de caminho com isso. Eu não me perco, irmã Santa, sabe por quê? Porque eu estou servindo a Deus, irmã Rosa, e quando chegar lá no céu, Jesus, que data foi aquele negócio lá mesmo? Quando foi que aconteceu? Que dia foi aquele? Então eu não me preocupo com essa coisa. Mas tem gente que se preocupa, mas porque no livro tal, alguém disse que foi data aqui. Não se preocupe com isso aí não, se preocupe com o que a Bíblia diz, se preocupe com o cerne da mensagem. Você está entendendo, irmã Marlene, que não é a Marlene Queiroz, nem a Marlene Sá, qual é o seu sobrenome? Marlene Almeida, muito bem, Marlene Almeida. Então, o destinatário para que esse livro foi escrito, dona Cleilde, foi escrito para um homem chamado Teófilo. Lá na Oase tinha Teófila, E aqui o livro de Atos, ele foi escrito destinado a Teófilo. É o mesmo destinatário do Evangelho de Lucas. Pastor, e qual é o propósito do livro de Atos dos Apóstolos? Vou dizer pelo menos alguns propósitos, é claro que são vários, vou dizer alguns. Propósito número 1, Atos, dona Cecília, registrou o nascimento da igreja. Como assim, pastor? Registrou o nascimento da igreja. A igreja já não existia antes de Atos? Sim, existia a igreja, mas não de forma organizada. A igreja ela começa a existir, ela nasce na realidade lá no Jardim do Éden, na formação de Adão e Eva, a criação de Adão e Eva, da primeira família. Ali já nasceu a igreja, e ela veio andando até o dia de Pentecostes, com a consumação da promessa do Salvador, e com a consumação da promessa do Consolador. O que é que Jesus disse para nós? O que Jesus disse para nós? Me ajuda aí, vamos lá, que ele disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei ao Pai um outro Consolador, que estará convosco desde a
até os confins da terra, né? Estará conosco até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então o ato mostra a consumação dos séculos, o ato mostra o nascimento da igreja. Ato dos Apóstolos mostra a descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos mostra a expansão do Evangelho. Atos mostram coisa linda. Que coisa é, pastor? Mostra a inclusão dos gentios. Você era gentil, eu era gentil, todos nós aqui éramos gentios. Que é isso, pastor? Gentios que não tínhamos direito à vida eterna, não tinha direito à salvação. Pastor, que coisa é essa? Eu não tinha o direito à salvação. Não, tinha não, mas não tinha mesmo. O que é que a Bíblia diz? Me ajude aí, vocês que são bons de Bíblia. Ele veio para o que era, mas os seus... Agora, todos quanto o recebeu, Deus deu o direito, o poder de ser filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí João vai dizer aqui para nós, irmã Sani, nós era aquele povo que estava à beira das trevas, mas que para nós raiou a luz, raiou o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o ato dos apóstolos ainda é a cumprimento da grande comissão. Então, vamos lá, qual é o objetivo de Atos dos Apóstolos? Mostrar o quê? Mostrar o nascimento da igreja, mostrar a descida do Espírito Santo, a expansão do Evangelho, a inclusão dos gentios e, agora, o cumprimento da grande comissão. Atos dos Apóstolos, irmãos, nada mais é do que a continuação da obra de Cristo. De que é a obra de Cristo? Quer ver, ler bem, irmã Sula. Abra sua Bíblia, Atos 1, capítulo 1, verso 1. Glória a Deus. Então, toda acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Louvado seja Deus. A palavra começou indica que Jesus não terminou a sua obra ao subir ao céu. Ele continua salvando, curando, libertando, edificando a igreja, chamando missionários, capacitando a igreja para a sua obra. A igreja não possui uma missão própria, queridos irmãos. Ela participa da missão do próprio Cristo. É por isso, irmão, que eu sou apaixonado por missões, por evangelismo. Vocês me verem aqui, hein? Todas as tardes nós estamos aí em uma esquina, numa praça, numa casa, pregando o evangelho. Porque esta é a missão da igreja, irmã Priscila. É essa a missão da igreja. Jesus não ficou, irmão João, lá na sinagoga, no quarto templo, dentro dos templos, não. O que é que a Bíblia diz? Que ele andava de aldeia em aldeia, em cidade, pregando o evangelho, dizendo que é chegado o reino dos céus. Louvado seja Deus, doutor Vitor. Por isso que eu acho bonito, interessante, o ato de propagar o evangelho. E a minha marca principal, como alguém pode já me disse, é evangelismo. Eu gosto do evangelismo. Eu já idealizei aqui fazer uma cruzada bem na porta dessa igreja. Uma cruzada com um caminhãozão bem grande, para estrondar para alvoroçar esse povo, sair de dentro de casa. Hein? Se eles incomodam a gente com o som deles, por que também nós não podemos incomodar eles com a mensagem do evangelho? Não é assim? Quem tem um vizinho chato que não é crente, perto da sua casa, que bota um som à altura, só tem hora de começar, mas não tem hora de terminar. Eu tenho um desses lá em casa, tem 2 lá perto de casa desse negócio aí, não é, irmã Raimundinha? Tem 2, aí tem um que vira a caixa de som mesmo, lá para rumo de casa. Eu tenho que fechar as portas para que, entendeu? Para poder. Então, se eles incomodam a gente, por que a gente também não pode incomodar eles? É claro que podemos sim incomodá-los.